Vamos lá, pessoal, vamos para o nosso primeiro crime previsto no Estatuto do Idoso, e esse já adianto para vocês que é um dos que mais tem detalhes para se estudar e é um dos mais cobrados também. Então, se você pegar esse crime, o restante começa a ficar mais fácil, tá bom? Vamos analisar a tipicidade desse crime e a gente vai ponto a ponto. Perceba a pena, reclusão de 6 meses a 1 ano, é um crime cujo procedimento, nós já vimos, é o sumaríssimo da Lei 9.099 sem os benefícios, né? Isso vocês já entenderam. Mas vamos lá, discriminar, então vamos pegar o verbo, discriminar o que é? Tratar com injustiça, isso é discriminar. Discriminar pessoa idosa, e olha o detalhe, tem duas formas de praticar esse crime. Impedindo, isso aqui vai ser importante para fins de consumação, ou dificultando seu acesso a operações bancárias ou aos meios de transporte, ao direito de contratar ou por qualquer outro meio ou instrumento necessário ao exercício da cidadania por motivo de idade, ou seja, por conta da idade, você cria uma discriminação. Percebam, na verdade, que o crime é discriminar idoso. É só isso. Porque o que o legislador faz logo em seguida é dar exemplos de discriminação. Porque quando eu dificulto ou impeço o idoso até acesso a operações bancárias, não deixo o idoso sacar dinheiro, depositar dinheiro, fazer transferência, ser atendido pelo gerente. Nesse caso, perceba que eu estou discriminando. Quando não deixo o idoso usar os meios de transporte, não deixa ele entrar num ônibus, numa van, ou sentar no banco preferencial, sabe? Eu dificulto o exercício do direito dele, é uma forma de discriminação. Ao direito de contratar, ele quer fazer um contrato, não deixam só porque ele é idoso, ou qualquer outro instrumento, qualquer outra forma de exercício da cidadania só pela idade, esse é o crime, tá? Esse é o crime, é basicamente isso. Então os próprios exemplos já ajudam muito. Já já a gente vai trabalhar um aspecto muito interessante que foi acrescido nesse crime em 2021. Você entender por quê? Porque tinha uma brecha aí, uma brecha que poderia gerar e estava gerando até, inclusive, injustiças. Sabe qual que é o detalhe que eu quero destacar para vocês agora? É um crime comum em relação ao sujeito ativo, qualquer pessoa pode praticar esse crime. Segundo detalhe, consumação, aqui nós teremos um detalhezinho muito importante, porque é um crime material, é necessária a prática de algum ato discriminatório para configurar o crime. Só que percebam que nós temos duas formas de praticar o crime. Nós temos o impedimento, ou seja, o idoso ele não conseguiu exercer o seu direito, ele foi efetivamente discriminado, ele não conseguiu acessar operações bancárias, ele não conseguiu utilizar os meios de transporte, ele não conseguiu exercer o direito. Então perceba que nessa modalidade, é cabível uma tentativa. Só que sabe qual que é o problema? O problema é que a tentativa do impedimento acaba sendo a segunda modalidade, dificultando. Então perceba que na prática não vai ter tentativa. Apesar de na teoria ser possível para a primeira modalidade, na prática não vai dar. Porque se eu tentar impedir o idoso de exercer um direito de transporte, por exemplo, eu já estarei dificultando esse direito. O crime já estará consumado, tá bom? Então guardem esses detalhes, porque se cair em concurso, dependendo do exemplo, se o examinador der uma derrapada, dá até para falar em concurso. É por isso que em concurso eles não costumam brincar muito com esses detalhes para evitar qualquer tipo de anulação da questão, tá bom? Tranquilos? Vamos avançar porque vai ter um detalhe aqui bem polêmico e eu preciso muito da interpretação de vocês. Vamos lá. Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem desdenhar, ou seja, tratar com descaso, sem cuidado devido, humilhar, menosprezar ou discriminar pessoa idosa por qualquer motivo. Olha só, tem que tomar muito cuidado pelo seguinte. Aqui perceba que eu estou humilhando, tratando mal a pessoa idosa. Por outro lado, lá no Código Penal nós temos um crime chamado de injúria qualificada contra alguns tipos de grupos de pessoas, e uma delas é a idosa. Então, se eu ofendo uma pessoa com predicados relacionados à idade, é injúria qualificada. Se eu, por exemplo, humilho a pessoa idosa por qualquer motivo, perceba que é genérico, por qualquer motivo, aí é esse crime aqui. Só que na prática é muito complicado, porque nós temos um caso do Tribunal de Justiça de São Paulo, que ele entendeu que configura esse crime do artigo 96, parágrafo 1º, e até abro aspas, foi um caso que uma pessoa chamou uma idosa de velha safada, sem vergonha e que não vale nada. Falou, sua velha safada, sem vergonha, não vale o que come. Não vale nada, perdão. Nesse caso, o tribunal entendeu que é esse crime do artigo 96, parágrafo 1º. Por quê? Porque estava além da ofensa, não era só uma mera ofensa. Se fosse só ofender, seria injúria qualificada. Só que humilhou a pessoa em público ali, por qualquer motivo, era um motivo banal e ela usou esses predicados. Então esse crime aqui, percebam que ele acabou sendo aplicado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, na dúvida, para fins de concurso, vocês precisam guardar os verbos desdenhar, humilhar, menosprezar ou discriminar. Se cair um desses verbos, sabe que é modalidade
modalidade, modalidade equiparada desse crime do artigo 96 do Estatuto da Pessoa Idosa, tá? Vamos para mais um parágrafo agora, parágrafo 2º. A pena será aumentada de 1/3 se a vítima se encontrar sob os cuidados ou responsabilidade do agente. Ou seja, a própria pessoa responsável por cuidar da pessoa idosa é quem praticou o crime, é quem a humilha em público. Imagina que a filha que cuida da mãe humilha a mãe em público, ou um cuidador profissional, um enfermeiro, ou não deixa usar o transporte público, fica dificultando. Nesse caso, a pena aumenta de 1/3, porque de fato o comportamento merece maior reprovação. Quer dizer, aquela pessoa que deveria zelar pelos direitos da pessoa idosa é justamente a pessoa que está praticando o crime contra ela. Aí não dá. Agora, vocês não devem ter notado, mas existe uma brecha, existia, né? Uma brecha nesse crime. Porque imagina o seguinte, imagina que um idoso, ele vai num banco. Ele quer usar o caixa eletrônico e o atendente fala, olha, o senhor é muito idoso, é melhor não usar não. Não usa, não usa. Pô, eu estou impedindo ou obstaculizando, dificultando o uso de operações bancárias do idoso. Crime. Ah, eu quero falar com o gerente. Ah, não pode, você é idoso. Crime. Agora imagina o seguinte, o idoso ele quer ter direito a um empréstimo muito alto, e que ele até, em regra, teria direito. Aí imagina que o gerente fala, olha, infelizmente o banco vai recusar. Tinha alguns idosos que se aproveitavam desse dispositivo para imputar crime ao gerente, como forma de intimidação do gerente para que ele liberasse o empréstimo. Alguns empréstimos, dependendo da idade e da conta bancária do devedor, o banco não vai aceitar, porque o sujeito não vai ter como garantir. Se ele, de repente, não conseguir pagar, ele não vai ter bens para garantir aquele empréstimo. Então perceba que colocava numa cilada alguns bancos e alguns idosos ali, muitas vezes na malandragem, usavam essa brecha para tentar algum empréstimo. Então justamente por isso surgiu um novo dispositivo em 2021 que tem tudo para cair em concurso. Ó. Não constitui crime a negativa de crédito motivada por superendividamento do idoso. Então criar uma causa especial de exclusão da ilicitude para quem está no banco. Então imagina o seguinte, tá lá o gerente e fala, olha, eu não vou emprestar para o senhor, o banco não vai negar esse empréstimo bancário porque o senhor está com muita dívida. Não, mas olha só, vocês estão praticando crime do Estatuto do Idoso porque estão me impedindo de fazer uma operação bancária. Opa, negativo. O senhor está super endividado, o senhor não tem como garantir. O que é super endividamento? Perceba que não tem um critério objetivo. Super endividamento, basta entender o seguinte, é a dívida que acaba impossibilitando a garantia de empréstimo. É isso, de um crédito. Então, se você tem uma dívida, se você tem um nome sujo, se você não tem condições de garantir um crédito bancário, já é considerado superendividamento. Ponto. Seu passivo é maior do que o seu ativo. Já era. Então, criar essa causa especial de exclusão da ilicitude para evitar que essa norma seja usada de forma ampla, causando outras injustiças, tá bom? De forma absoluta. Então, guarda esse detalhe, mas via de regra é apenas isso. Se você entender esse crime, e eu chamo a atenção para esse último parágrafo, que ele deve cair nos próximos concursos, então tá tudo certo. No próximo bloco, nós analisaremos o próximo delito do Estatuto do Idoso. Nos vemos lá.